As demissões no Corinthians não vão se resumir a membros das comissões técnicas das categorias de base do Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, quero te explicar o porquê que o Timão decidiu acabar, por exemplo, com o time profissional de basquete e por que vai demitir também uma série de funcionários da Arena Corinthians. Nesse vídeo você também vai descobrir o porquê de Yaya Touré ter dito não, ter voltado atrás no acordo que já havia feito com o Vasco, algo semelhante ao que se passou com o Botafogo. E para fechar, de 0 a 10, qual é a chance de Roger Guedes defender um time brasileiro nessa temporada? Vou te dar essa nota e quero te falar também sobre o salário do atacante no Shandong Luneng da China. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal e antes de passar as informações que eu prometi, alguns pedidos. Primeiro, para você assistir ao vídeo até o fim, se curtir não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal e de acionar o sininho. Toda vez que você aciona o sininho você passa a ser notificado quando eu fizer vídeo novo ou live. E por falar em live, nessa quinta-feira a partir das 8 da noite, Ale Oliveira, meu ex-companheiro de ESPN, vai ser o convidado da live do Nicola. E se você já é inscrito no canal, aperta o botãozinho de Seja Membro aqui embaixo, dá uma olhada nos 5 planos que a gente criou, com várias vantagens bem interessantes para você. Bom, quero começar o vídeo falando sobre Roger Guedes, atacante que pertence ao Shandong Luneng e que é desejo antigo do Atlético Mineiro. Tanto o Alexandre Matos quanto o Jorge Sampaoli são extremamente favoráveis à chegada do atacante de 23 anos, mas isso não deve acontecer por agora. Vou dizer mais, isso não acontecerá por agora. Ouvi de uma pessoa muito próxima ao Roger Guedes que a chance de o Atlético Mineiro contratar nessa janela de transferências da metade do ano é 0. Isso mesmo, de acordo com uma pessoa próxima ao Roger Guedes, não há qualquer possibilidade de acordo. Tudo por causa das condições financeiras que o Roger Guedes tem hoje no futebol chinês. Seu salário é de 5,5 milhões de euros por temporada livres de impostos. Isso equivale a 32 milhões de reais por ano. Se a gente dividir por 12, dá para dizer que ele ganha mais ou menos 2 milhões e 600 mil reais por mês livres de impostos. Para o clube chinês, os gastos com o Roger Guedes superam facilmente os 3 milhões de reais. Nem o Atlético Mineiro, nem o Flamengo, nem o Palmeiras, nem qualquer clube brasileiro hoje tem capacidade para absorver um salário desse. A única alternativa seria se o Roger Guedes aceitasse uma drástica redução no salário, mas com 23 anos de idade ele entendeu que é hora de ganhar dinheiro, fazer seu pé de meia e adiar o retorno para o futebol brasileiro. E as últimas notícias que vêm do Galo só reforçam a ideia do Roger Guedes de que não é hora de retornar ao Brasil, mais especificamente a Belo Horizonte. O Atlético Mineiro tem tido enormes dificuldades para manter salários dos atletas em dia. Tem demitido os funcionários e apenas aqueles que têm os salários pagos pelo patrocinador, caso por exemplo do Sampaoli, têm recebido em dia. Então, Roger Guedes não quer conviver com esse tipo de problema e vai adiar o retorno para o Galo, possivelmente para a próxima temporada, isso obviamente se ainda houver interesse das duas partes. Como é que anda a situação dele no Shandong Luneng da China? Na primeira temporada, ele chega em 2018, depois de fazer sucesso no Atlético Mineiro, não foi um bom ano para o Roger Guedes na China. Foram apenas 10 partidas e 2 gols marcados, ele foi muito mais reserva do que titular, embora na temporada passada a coisa tenha melhorado bastante para o atacante. Ele disputou 25 jogos e marcou 13 gols, tendo sido titular durante a maior parte do ano. Em 2020 a bola ainda não começou a rolar na China, ele continua em território brasileiro, aguardando que o Shandong Luneng determine seu retorno para que a bola volte a rolar por lá. Yaya Touré havia anunciado na semana passada que jogaria no Vasco na próxima temporada em caso de vitória de Levenciano na eleição para presidente do Cruz Maltino. Mas o marfinense voltou atrás, mudou de ideia e anunciou ontem que não jogará mais no Vasco na próxima temporada. A alegação oficial foi de que seus familiares pediram para que o Yaya desistisse do acordo com o Levenciano. Importante dizer que ele já havia assinado um contrato com o candidato à presidência do Vasco, e esse contrato inclusive previa multa para os dois lados. Perguntei para a assessoria do Levenciano se havia possibilidade de o candidato à presidência cobrar essa grana do jogador marfinense, mas nesse momento o Levenciano descartou qualquer possibilidade nesse sentido. O que o Leven escutou do Yaya é que a esposa do jogador está muito preocupada com todas as notícias que tem recebido a respeito do Rio de Janeiro nos últimos dias. Além da violência, a questão da pandemia, o fato de o Brasil ter se tornado o grande epicentro da pandemia do coronavírus nesse momento causou preocupação na família do Yaya Touré, que mora em Londres com uma condição de vida extremamente confortável. Nos últimos dias, inclusive, as pessoas próximas ao Levenciano tentavam convencer a esposa do Yaya de que poderia ser bacana, que daria para morar de forma extremamente confortável no Rio de Janeiro.
O Levin contou que chegou a mandar imagens de casas extremamente confortáveis em condomínios de luxo, mas acabou não funcionando. O Levin estava tão seguro de que o Yaya seria reforço que ele havia dado como garantia 2,5 milhões de euros ou 15 milhões de reais do próprio patrimônio para assegurar que o Yaya não teria problemas com salários atrasados. Foi por conta disso que houve a assinatura do contrato. O Yaya também tinha a garantia de que seria o padrinho do retorno do esporte paralímpico do Vasco, além de embaixador do clube na luta contra o racismo. O grande problema é que essa não foi a primeira vez, em poucos dias, que o Yaya acabou dando a palavra e voltando atrás. Na semana passada, o Carlos Augusto Montenegro, que é o homem forte do futebol do Botafogo, me assegurou que o Yaya já tinha tudo acertado para se tornar jogador do Botafogo ainda nessa temporada. Apareceu a proposta do Vasco, ele acabou mudando de ideia e ignorou o acordo verbal que tinha com o Botafogo. E agora fez o mesmo com um candidato à presidência do Vasco, com a ressalva ou com a condição pior de que ele assinou um contrato. Perguntei numa live que fiz na noite dessa quarta-feira com o presidente vascaíno, Alexandre Campelo, a respeito de como ele via toda essa história, do anúncio do Yaya na semana passada, do desacordo feito horas atrás, e o presidente Alexandre Campelo foi taxativo. Dá uma olhada no que ele falou. Cara, assim, eu não quero criticar ninguém, não, acho que cada um faz o que pensa, o que acha que deve fazer. Eu vi com certo ceticismo. Eu nunca vi na minha vida de futebol, 35 anos, alguém assinar um contrato que vai começar a entrar em vigor para o futebol daqui a 8 meses. Sinceramente, eu já suspeitaria se eu assinasse um contrato com um jogador que vai esperar 8 meses para jogar. Né? O jogador quer jogar. Se ele está assinando um contrato para daqui a 8 meses, é porque ele não tem mercado, no meu modo de ver. Se ele tivesse mercado, não ia esperar 8 meses para jogar, ele ia arrumar um clube e jogar. Assim, uma análise direta, né, daquilo que eu imagino. Mas o que eu posso dizer é que eu aprendi nesses anos que a gente tem que ouvir mais, falar menos. Né? Aliás, essa é uma das coisas que se fala muito no futebol. Né? Diz que Deus deu 2 ouvidos e uma boca, que é para a gente ouvir mais, falar menos. Eu acho que a gente só deve anunciar a contratação quando o cara assina o contrato. Botou a camisa, aí eu anuncio. Se não assinou o contrato, eu não falo. Você pode ver. Todas as vezes que eu contratei alguém, que eu fechei contrato com alguém, eu fui perguntado, não. E aí, ó, tá aqui, assinei, tá aqui o contrato, tá registrado, é jogador do Vasco. Isso foi uma coisa que eu aprendi na minha vida. Esse pouco tempo de futebol que eu tenho aí, 35 anos, foi uma das coisas que eu aprendi. Essas foram as palavras do presidente Alexandre Campelo na live que fez comigo na noite dessa quarta-feira. A live também teve uma série de outros assuntos, por exemplo, reforços, folha salarial, os impactos do coronavírus. Vou deixar o link para que você possa assistir a live e tirar todas as dúvidas e sobre tudo o que ele falou a respeito do Vasco. Você provavelmente já leu ao longo da quarta-feira que membros das comissões técnicas de várias categorias de base do Corinthians serão demitidos nos próximos dias, informação divulgada com exclusividade pelo Globoesporte.com. Quero acrescentar uma série de detalhes em cima dessa notícia. Em primeiro lugar, quero te contar que os cortes não vão se resumir às categorias de base do Timão. A frase de uma pessoa importante dentro do Corinthians é a seguinte, abre aspas, tudo aquilo que não terá competição nós vamos rever e provavelmente cortar. Fecha aspas. A ideia do Corinthians, passando por enormes problemas financeiros, cheguei a contar que o dinheiro do Corinthians estava acabando, assim como dos outros grandes clubes de São Paulo. Nesse vídeo que eu vou deixar aqui, o Corinthians precisa fazer algumas medidas, o Corinthians precisa tomar decisões drásticas, entre elas reduzir custos. Time de basquete profissional do Corinthians, contrato com quase todo mundo está praticamente por se encerrar. Como não haverá competições de basquete em 2020, o Corinthians vai comunicar a todos os jogadores que eles podem procurar outros clubes. O time de basquete profissional alvinegro não vai mais existir. Outros departamentos também terão cortes importantes, entre eles a Arena Corinthians. O estádio alvinegro hoje tem mais ou menos 30 funcionários fixos, que cuidam de uma série de coisas ligadas à operação do estádio em dias de jogos. Só para você entender, pessoas que cuidam, por exemplo, de venda e distribuição de ingressos. Não há por que contar com essas pessoas por agora, porque o Corinthians só vai voltar a ter jogos com o público possivelmente na próxima temporada. Aqueles funcionários que trabalham, por exemplo, com entrada e saída de torcedores. Também não tem por que mantê-los nesse momento, pelo menos na visão do Corinthians.
Então é possível que nos próximos dias o Corinthians anuncie ou determine a demissão de cerca de 30 funcionários da Arena Alvinegra. Quero te contar também que 96% das receitas do clube com o seu estádio já deixaram de existir desde o dia 16 de março por conta da pandemia do coronavírus. Como não há jogos, não há venda de ingressos, não há venda de camarotes e tudo mais, e por isso 96% da receita se foi. Então menos mal para o Corinthians que a ausência de receitas com bilheteria não vai interferir no não pagamento das contas do estádio. Para fechar, separei alguns números importantes que eu queria dividir com vocês a respeito do faturamento corintiano com sua arena nos últimos anos. Em 2015 foram 69 milhões de reais brutos, em 2016 58 milhões de reais. Veio o ano de 2017 e a arrecadação foi de 63 milhões de reais, 59 milhões de reais em 2018 contra 61 milhões de reais da temporada passada. Para fechar o vídeo, eu preciso te contar que a categoria de futebol feminina também será impactada com demissões de membros da comissão técnica. A intenção da diretoria é preservar todos os empregos das atletas, assim como vai fazer com o time sub-11, sub-13 e sub-15. As demissões vão acontecer com membros de comissões técnicas de cada uma dessas categorias. Já o sub-17 e o sub-20 devem ser preservados na integralidade. O Corinthians tem convicção de que o sub-20 vai ser importante para dar apoio ao time principal e que o sub-17 terá competições importantes ao longo da temporada de 2020. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo da quinta-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho, vira membro do canal do Nicola, assiste aos vídeos por aqui, assiste também às lives, não para de consumir o conteúdo do canal do Nicola. Vou ficar bem feliz com vocês. Um abração, a gente se vê às 8 da noite com a Ale Oliveira, comentarista dos canais Esporte Interativo. Um abração, tchau, tchau!